Bem-vindos ao planeta Terra. Isto quer dizer o quê? Que se estamos aqui agora, nós estamos encarnados. E o que é isto de estar encarnado? Estar encarnado é o ato, é a vivência de uma alma habitar um corpo. Isto, assim, é extremamente simples, certo? Também acho que sim. Mas nenhum de nós que aqui está acha a vida particularmente simples. Na verdade é, mas isso pode ser um tema para uma outra conversa. E estar encarnado, como é que é de explicar? Imagina como um pack de viagem. Bem-vindo ao planeta Terra, um magnífico, lindo planeta de primeira densidade entre a primeira e a terceira dimensão durante esta época, que varia entre as frequências de 8 e 40 Hz. E aqui tens o teu pack de habilidades e competências, aqui tens a tua missão e aqui tens o plano detalhado de viagem. E depois quando chegas lá, puf, esqueces tudo. Isto é assim neste planeta. Há outras maneiras de estar encarnado, mas hoje vamos falar só sobre a realidade que nós conhecemos. Há uns tempos atrás eu fiz uma sondagem nos meus grupos em que as pessoas me responderam o que é que achavam da encarnação. Surpresa, surpresa, ninguém falou em encarnação. Toda a gente falou em reencarnação, ok? A encarnação serve um propósito, e serve um propósito de ascensão de alma, de aprendizagem, de crescimento, de evolução. Reencarnação é um disco riscado. É mais do género de um disco riscado. Tem, sim senhor, um processo encarnatório de diferentes gerações, de diferentes vidas, ao longo de diferentes eras, nas mesmas dimensões, nas mesmas densidades. E eu também hei de explicar isso numa outra live, para não complicar muito esta, ok? Então, é um processo em que nós vamos a determinada densidade, dimensão, e isto, entre várias formas, é definido por frequência, em que nós é suposto virmos experienciar ou viver determinada coisa. Ok? A reencarnação, a repetitiva, começou a acontecer quando houve aquilo que se chama de split quando houve uma separação, uma espécie de separação. Isto fez com que nós, em vez de estarmos numas frequências mais elevadas, a viver propósitos mais leves, a viver propósitos mais dentro da luz, nós começámos a viver, mesmo aqui nas frequências mais baixas, a experienciar densidades demasiado grandes, que nos levou àquilo que nós hoje chamamos também de dualidade.
isto faz com que viver um propósito seja mais difícil. Primeiro, nós chegamos aqui e uma parte de nós esquece o que é suposto ficar a fazer. E esquece também quais são as leis, as verdadeiras leis do universo, ok? E nós somos muito crédulos, não é? E quando nós esquecemos e não esquecemos as leis, nós não só desviamos-nos daquilo que viemos cá fazer, tanto como missão como caminho, e nós somos manipulados a fazer algo que não era suposto. E aí nasce aquilo que nós chamamos de karma, que está intimamente ligado a esta densidade, a esta coisa pesada e escura e baixa que nós chamamos de sombra e chamamos de negativo e de trevas, o que lhe queiram chamar. Mas isto não faz parte das leis naturais universais da existência. Aliás, até é uma coisa relativamente recente em relação ao cosmos. Os nossos cientistas, os mainstream, que estudam os céus, eles dizem que o nosso universo tem cerca de 13,8 mil milhões de anos. Mas isto é apenas a localização em que nós estamos neste momento. Na localização em que nós estamos neste momento no universo, a percepção é essa a nossa percepção. Não quer dizer que seja mais velho, por exemplo. Agora depende das vertentes de pensamento e aquilo que nós acreditamos para nós próprios. Porque não é só aquilo que nós conseguimos provar. Nós também conseguimos e devemos pensar pela nossa cabeça. Nós devemos sim questionar a realidade em que nós estamos inseridos. Até porque quando nós cá vimos com o nosso propósito e o nosso caminho delineado, todo bonitinho, nós temos carradas de obstáculos para ultrapassar. Nós, quando cá chegamos, nós temos todo um programa que vem dos nossos ancestrais, a começar pelo nosso pai e pela nossa mãe. E tudo desde a concepção ao momento, ao último momento da vida dessas pessoas. É muita informação. Nós vimos condicionados. Nós somos condicionados mais tarde pela nossa educação, que é baseada na nossa cultura, e quer queiramos, quer não, a nossa cultura está enraizada numa religião que tem toda uma outra panóplia de regras, condicionamentos e crenças, na parte delas limitantes. E ultrapassar isto tudo para viver um propósito aqui encarnado dá um trabalhão. Então, viver aqui encarnado, voltar a este descolamento entre o corpo, a carne e aquilo que nós chamamos de alma, é um processo lixado, ou pode ser um processo lixado. Outra coisa também que eventualmente nos condiciona são as conscientes ou inconscientes, as vivências das nossas outras vidas. Atenção que não estão a ouvir falar em vidas anteriores, ok? Nem vidas passadas, nem o raio que espata. Outras vidas. Porque o processo encarnatório não está
delineado no tempo como nós o percepcionamos. Aliás, a maneira como nós percepcionamos o tempo tem muito que se lhe diga. Então, existe uma carrada de condições que leva a uma encarnação. Existe uma carrada de condições que leva à existência como nós a conhecemos e como nós a experienciamos e vivemos. Então, se calhar, para tornar a coisa mais fácil, arranjar forma de tirar o peso e não achar que nós estamos aqui só para prestar contas, que nós estamos aqui para recompensar alguma coisa, para equilibrar alguma balança. E eu estou a falar da maioria dos comuns dos mortais, eu nem sequer estou a falar das sementes estelares, nem dos indígeos. Isso é outra guerra também. Eu estou a falar de a maior percentagem da população neste planeta. O ciclo partiu. E partiu para muitas pessoas. Por causa desta consciência de que nós somos muito maus. Nós temos que pagar contas. Nós temos que nos sacrificar para alguma coisa. Nós temos que compensar. Nós temos que karma para pagar, karma para limpar. Nós temos situações para perdoar. Parem de quererem pagar contas e pagar contas espirituais. Parem de querer compensar. Não! Comecem a procurar o viver. Comecem a procurar a experiência, que é para isso que a encarnação serve. Em que etapa da evolução eu posso estar? Porque cada densidade que tem 3 dimensões tem ciclos de vida específicos, com objetivos específicos, que faz com que nós assim consigamos ascender. E nós não vamos ascender levando pesos às costas. Nós ascendemos vivendo, nós ascendemos experimentando coisas, aquelas coisas que nós precisamos viver, aquelas que fazem parte do tal plano que nos entregam à partida e que nós esquecemos qual é. Então, se tu fazes parte destes não sei quantos 1000 milhões que acha que está cá para pagar contas, não esqueça as contas. Começa por, no teu processo, arranjar uma etapa para te perdoares a ti próprio. Para perdoares aquilo que tu achas que foste, aquilo que tu achas que fizeste e aquilo que tu achas que devias ter feito ou devias ter sido. E com isto em mente, começar a viver nesta verdade de eu estou aqui, eu estou assim, eu estou num processo e eu estou num processo de evolução. Eu não estou num processo de autoflagelação, eu não estou num processo de autocondenação, eu não estou num processo de... Epá, se queres estar, está. Está tudo certo. Todos nós temos a liberdade de escolha de ir para baixo ou ir para cima. Agora depende da vontade de cada um. Há projetos de alma, e quando nós falamos em alma, isto é um coletivo, e hoje não quero complicar muito esta live,
que não estão a ascender, antes pelo contrário, estão em queda. E está tudo certo. No universo nada se perde, tudo se transforma. Mas isto vai muito das escolhas de cada um. Então, quando nós estamos aqui encarnados, nós queremos realmente o quê? Não é? Pensa bem no que é que tu queres. Queres passar a vida inteira no trauma, na dor, ou queres ir para a frente? Ninguém disse que isto aqui é fácil. Isto não é fácil. É sim senhor, é denso, é pesado, tem muita dor, tem muita sombra, tem muita densidade. Mas o planeta é bonito até. E acaba sempre por ser uma escolha. E o que é que a gente pode fazer em relação a isso? Podemos começar por hoje escolher fazer diferente. E a gente escolhe fazer diferente começando pelas nossas jornadas de autoconhecimento. Cada pessoa conhece de maneiras diferentes. Mas a gente nunca se vai conhecer se continuarmos à procura de respostas cá fora. A gente nunca se vai conhecer se continuarmos a ignorar as vozes, se continuarmos a culpar a vida ou outras pessoas por tudo aquilo que nos acontece. Começar por algum lado. Começar por mudar os nossos padrões de pensamento, começarmos a fazer terapia familiar, começarmos a fazer terapia transpessoal, começarmos a fazer coaching, sei lá. Começar a estudar também, aprender mais sobre o que é que se passa aí, o que é que existe lá fora, o que é que existe cá dentro, qual é o potencial que eu tenho dentro de mim. Porque, caso contrário, das duas uma, ou a nossa alma, o nosso coletivo de alma, de espírito, o que queiram chamar, continua na roda quebrada das centenas e centenas de encarnações, mais ou menos sempre dentro das mesmas frequências e das mesmas densidades. E neste momento, quem insiste em continuar com uma mente chamada mente 3D, a próxima vez dificilmente será aqui neste planeta, será noutro que esteja nessa frequência, nessa fase, da mesma maneira que há uns bons milhares de anos as almas de Capela vieram para a Terra. Ou então estarás a fazer parte de um coletivo de almas, um espírito que está em queda. E o que é que acontece quando nós estamos em queda? Quando o espírito começa em queda, começa a perda de DNA, de potencial de DNA, começa a perda de memória, começa o descontrolo das frequências e das emoções, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, até haver consistência, mas consistência no sentido físico, material, mas de consistência de partículas. Pronto, se calhar assim fica mais fácil de entender.
para sustentar uma consciência complexa. E os humanos e os animais também, uma parte dos que habitam este planeta, já são consciências complexas. E degradando até voltar a ser aquilo que é conhecido como pós-estelar, que é a base constituinte do universo. Também faz parte. Agora, como é que nós queremos fazer parte? Encarnar aqui, encarnar num sítio mais elevado, encarnar aqui num ponto em que isto já está mais para a frente. Eu pessoalmente gosto da ideia de andar para a frente. Andar para trás, acho que já não vale a pena. E tu, o que é que tu achas? De voltar para trás vale a pena? Então pronto, eu já dei aqui muito em que pensar hoje. E amanhã vai haver mais. Outro tema, outra conversa destas durante um bocadinho. Até amanhã.